A Azevedo e Travassos entregou um prejuízo líquido de 35 milhões no terceiro trimestre de 2023. Será que azedou para Azevedo? Nesse vídeo aqui nós vamos dar uma olhada nesse balanço do terceiro trimestre da Azevedo e eu também vou falar para vocês o que eu farei com as minhas ações. Vou vender, vou manter ou vou comprar mais? Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa o like e te inscreve no canal. A primeira coisa que a gente se depara quando abre o balanço da Azevedo é o pipeline. E aqui dá para ver que o pipeline da companhia ele continua bastante estável. A empresa tem hoje cerca de 9,2 bi em pipeline, o que é um número bastante relevante. E uma coisa que me chamou a atenção e que inclusive me agrada é que hoje a maior parte desse pipeline vem da Raftus. E por que isso me agrada? Porque os contratos que vêm da Raftus geralmente têm uma margem maior, ou seja, são mais lucrativos para a Azevedo. E isso é algo muito positivo. Inclusive, muito recentemente saiu a notícia que a Petrobras vai abrir licitação para fazer o descomissionamento de uma série de plataformas de petróleo. E esse é um negócio bilionário e que com certeza a Azevedo vai participar, vai estar envolvida através da Raftus. Então, se a empresa conseguir ganhar alguns negócios desse projeto da Petrobras, vai ser extremamente positivo. Depois do pipeline, a gente vai para o backlog. E aqui é muito importante ressaltar a diferença entre os dois. O valor do pipeline se refere àqueles contratos onde a Azevedo ainda não assinou, mas está concorrendo, está participando de uma licitação pública ou privada. Já o backlog se refere aos contratos onde a Azevedo já ganhou a concorrência, já assinou o contrato e inclusive está executando as obras. E no backlog apresentado no terceiro trimestre, a gente consegue ver uma queda relevante quando comparado ao segundo trimestre. No segundo trimestre, o backlog da Azevedo era na casa de R$ 1 bilhão. Nesse terceiro trimestre, o backlog da Azevedo ficou na casa de 627 milhões de reais. E a razão por trás dessa queda brusca no backlog foi a rescisão do contrato com a Arteris. Eu sei que muita gente já nem lembra mais, já nem fala mais dessa rescisão contratual da Arteris com a Azevedo. No entanto, isso aconteceu no início de julho e faz parte do terceiro trimestre de 2023. Esse contrato que foi rescindido com a Arteris era um contrato bastante representativo para Azevedo. Era um contrato na casa de 320 milhões de reais. No entanto, como todo mundo já sabia que esse contrato foi rescindido, todo mundo sabia que o backlog da Azevedo iria cair por conta disso, dá para dizer que essa é uma notícia velha, então não deve fazer preço no papel. Aqui nós conseguimos ver a evolução da receita bruta que nesse terceiro trimestre foi muito comprometida justamente por conta desse contrato rescindido com a Arteris, mas quando nós olhamos na comparação anual nos primeiros 9 meses de 2022 com os primeiros 9 meses de 2023, dá para ver claramente que a Azevedo está conseguindo crescer a sua receita na comparação anual. E isso é muito importante, porque a gente tem que pensar que a Azevedo praticamente começou do zero a partir de 2020. Em 2020, a Azevedo tinha zero de receita e agora, nos primeiros 9 meses de 2023, a empresa já está com mais de 400 milhões em receita bruta. Da mesma forma que a receita, o lucro bruto da Azevedo também caiu com relação ao segundo trimestre por conta da rescisão contratual com a Arteris. Mas é nítida a melhora de lucro bruto da companhia quando a gente compara com o ano passado. E como eu já citei anteriormente, como a Azevedo é uma empresa que praticamente está começando do zero nos últimos 3 anos, esse aumento de lucro também é muito importante e a gente deve dar muito valor para isso. Como eu comentei no início do vídeo, o resultado líquido da Azevedo foi um prejuízo de 35 milhões de reais. Quando a gente compara o resultado do terceiro TRI com o resultado do segundo trimestre desse ano, como dá para ver aqui no gráfico, tem uma discrepância muito grande entre o lucro de 42 milhões e o prejuízo de 35 milhões desse trimestre. No entanto, é muito bom pontuar que esse lucro de 42 milhões no segundo trimestre se deu devido a um não recorrente, que foi uma renegociação de dívidas que a Azevedo fez, que teve um efeito caixa para a companhia, mas não foi um lucro devido ao desempenho única e somente operacional da Azevedo. Então fica até difícil de comparar o segundo com o terceiro trimestre devido a esse não recorrente. Então vamos comparar o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre de 2022. E olhando aqui no gráfico, dá para ver que mesmo com esse imbróglio com a Arteris, o resultado da Azevedo nesse terceiro trimestre foi muito melhor do que o terceiro trimestre do ano passado. E por que eu digo que foi muito melhor? Porque nós temos que levar em consideração o seguinte:
Quando a Azevedo teve esse contrato rompido de forma unilateral com a Arteris, a empresa se viu em uma grande sinuca de bico. Por quê? Porque a Azevedo tinha que desmobilizar uma obra com centenas de funcionários, teve que pagar o salário desses caras, teve que pagar INSS, teve que pagar fundo de garantia, teve que pagar rescisão, férias, enfim, a Azevedo teve um custo muito grande para desmobilizar essa obra. Além disso, a Azevedo teve que pagar o translado, teve que pagar o transporte, a passagem, para que todos esses funcionários voltassem aos seus estados de origem. Ou seja, a empresa teve um gasto muito grande com essa rescisão de contrato e com essa desmobilização da obra. E obviamente que toda obra, em algum momento, ela precisa ser desmobilizada. No entanto, quando o contrato segue o curso normal, geralmente a empreiteira recebe a maior parte do seu pagamento no final da obra. No entanto, como essa rescisão foi unilateral por parte da Arteris, a Azevedo teve que arcar com todos os custos sem receber nenhum real da Arteris. E ainda sobre essa questão da Arteris, é muito importante pontuar que a Azevedo já fez todos esses pagamentos para os seus funcionários e agora essa questão está sendo discutida na justiça. Portanto, se a Azevedo ganhar essa questão na justiça, a Arteris vai ter que reembolsar a Azevedo todos esses custos que a empresa teve para desmobilizar esses funcionários e também vai ter que pagar multa, vai ter que pagar o restante da obra que ela não pagou, enfim, tende a entrar um bom dinheiro no caixa da Azevedo. Mas como eu comentei, isso agora é questão de justiça. Não dá para contar com isso nos modelos de valuation e nem mesmo a própria empresa pode contar com isso porque a gente não sabe quando e se esse dinheiro vai entrar no caixa da Azevedo. O ponto mais positivo que eu vi nesse balanço da Azevedo foi a margem bruta. A margem bruta da Azevedo subiu de 9,4% no segundo trimestre desse ano para 12,8% no terceiro trimestre. E esse é um ponto muito relevante. Sempre que a gente tem um incremento de margem, isso é um sinal de ganho de eficiência. E para uma empresa como a Azevedo, ganhar eficiência é essencial. Mas vamos lá, o que eu achei desse balanço da Azevedo? Obviamente, com a saída desse contrato da Arteris, o balanço da companhia ficou muito prejudicado. No entanto, eu vejo esse balanço quase como um não evento, é algo que não tem tanta importância. Primeiro, porque ele foi muito prejudicado por algo que já aconteceu há alguns meses atrás. Segundo, porque a principal vertical de crescimento da Azevedo ainda não aparece aqui nesse balanço, que é justamente a Azevedo e Travassos Petróleo. Nós não temos nada de muito concreto ainda sobre a Azevedo e Travassos Petróleo, a não ser a assinatura de 2 memorandos de entendimento, um com a Petroil e o outro com a Neon Energy. E eu acredito que nós teremos novidades sobre esses negócios da Azevedo e Travassos Petróleo assim que o processo do último follow-on da Azevedo for concluído, o que deve acontecer nos próximos dias, e aí o dinheiro vai entrar de fato no caixa da Azevedo e a empresa vai ter bala para fechar esses contratos. Eu sei que eu falo muito sobre a parte de petróleo da Azevedo nos últimos tempos, e essa parte de petróleo realmente é muito importante. Mas aqui é muito bom pontuar que eu também vejo muito valor na Azevedo e Travassos Infraestrutura e na Raftus, simplesmente porque esses dois setores, o setor de infraestrutura e o setor de óleo e gás, vão crescer muito nos próximos anos, e a Azevedo está muito bem posicionada para surfar esse crescimento. No entanto, o crescimento da Azevedo e Travassos Petróleo é tão importante porque o negócio de petróleo ele tem um fluxo de caixa mais rápido, ou seja, a Azevedo consegue produzir o petróleo, vender o petróleo e colocar o dinheiro no caixa com muito mais rapidez do que a Azevedo e Travassos Infraestrutura, do que a própria Raftus. E isso vai ser muito importante para a Azevedo, porque uma vez que a empresa tenha esse fluxo de caixa mais constante, mais rápido do negócio de petróleo, ela vai ter muito mais tranquilidade para operar a infra e a Raftus, tendo capital de giro, tendo dinheiro em caixa e tudo mais. Isso sem falar que a produção de petróleo ela é extremamente lucrativa. Com o petróleo nesse patamar de $80, a Azevedo vai ganhar muito dinheiro produzindo petróleo. Eu sigo e seguirei comprado em Azevedo, olhando principalmente para a evolução da Azevedo e Travassos Petróleo. E eu também quero saber a tua opinião. Tu tá comprado em Azevedo, tá de fora, gosta da companhia, acha ruim, enfim, manda a tua opinião aqui nos comentários. E também não esquece de conferir os links, tanto aqui na descrição desse vídeo,
quanto no comentário fixado, haverão links que podem te ajudar muito a conseguir a tua independência financeira, a aprender a investir melhor, enfim, não esquece de dar uma conferida nesses links, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.